Hoje, em Brasília, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto os dois novos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. No primeiro encontro com a nova cúpula do Congresso, Lula afirmou que Motta e Alcolumbre não terão problemas com o governo. Quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesses vitais para o povo brasileiro. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir a liderança dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos. O presidente da Câmara, Hugo Motta, pediu que o diálogo entre os poderes prevaleça. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros que dependem desse nosso relacionamento. Agradeço ao senhor aqui o convite mais uma vez, me coloco 100% à disposição para juntos trabalharmos em favor do nosso Brasil. Já Davi Alcolumbre, presidente do Senado e novo chefe do Congresso, reafirmou o apoio às pautas da gestão petista. Falo isso porque sei da sua capacidade de liderar o Brasil. Vossa Excelência hoje é o presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros e o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo e quero registrar publicamente em nome dos meus colegas senadores, das minhas colegas senadoras, do Congresso Nacional, assim tenho certeza e convicção que o é, sob a liderança do presidente Hugo, na Câmara dos Deputados. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Estivemos juntos aí nessa cobertura das eleições do Congresso Nacional da Câmara a partir das 4 da tarde. Acompanhamos aí juntos a eleição de Hugo Motta, eleito aí com 444 votos. Davi Alcolumbre para a presidência do Senado ganhou 73 votos, 31 a mais do que em 2019. E aí, Piotto, quero te ouvir, já que fizeram ali eles a primeira reunião com o presidente Lula, quais foram os principais recados, e você bem analisou os discursos no sábado, mas para quem está chegando agora, com os principais recados que eles deixaram, tanto Hugo Motta quanto Davi Alcolumbre, nos seus discursos de posse, principalmente no que concerne, no que tange a relação que o Legislativo e o governo e o Palácio do Planalto terão a partir de agora com essa nova gestão. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Silvio, Ana Paula, querida, todos que nos acompanham. Só para pegar esse discurso, esse rápido discurso que nós trouxemos aí há pouco, ali ninguém vai na casa do outro para reclamar da sobremesa. Claro que ia ser uma conversa pro forma ali, sim, estamos todos à disposição. Bom, o mínimo é que estejam todos à disposição mesmo. Mas vamos lá só para pegar 2 pontos. O Hugo Motta falou em poderes independentes e harmônicos. Ele está repetindo a Constituição. Se a gente tomar ao pé da letra, ele acabou com o consórcio entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que analisar só o discurso, por enquanto, que é só o que temos. O mandato está começando agora. Depois ele diz o seguinte, o Lula diz que só vai mandar para o Congresso pautas que antes ele converse com o Congresso, ou seja, com os líderes políticos. Não vai chegar nada de surpresa. Precisa combinar com o ministro Flávio Dino, porque esse foi o ponto de atrito em relação à questão das emendas, porque, bem ou mal, essa era a regra. Vem o Dino, que alguém acredita que o Flávio Dino fez aquilo sem antes conversar com o Lula. Não, impossível. Então, quer dizer, ele já começa por aí. A outra coisa é em que
o presidente do Senado diz assim, vamos ajudar o governo. Não, o Legislativo fiscaliza o governo. Começa por aí. Mas, enfim, ali ninguém vai reclamar da sobremesa, está na casa, está no governo federal, ou seja, está na sede do Poder Executivo. É natural que fosse um discurso harmônico, não tem por que ser diferente. A urbanidade tem que prevalecer. Agora, se a gente olhar para o discurso realmente, e vou me ater muito mais a Hugo Mota, porque o Davi Alcolumbre, né, dependendo do momento ele fala uma coisa, dependendo do outro momento ele fala outra coisa. O que a gente viu do Hugo Mota, e sejamos claros, é importante analisar o discurso, porque até o momento, eu vou repisar nesse fato, porque até o momento nós só temos o discurso para analisar. E política é feita de momentos. E este momento não é o momento de 2 anos atrás, é um governo enfraquecido. O discurso do Lula é de um presidente enfraquecido. Ali ele está pedindo, pelo amor de Deus, que o Congresso, de alguma maneira, o atenda em algumas das reivindicações e não vai atender em todas. Até porque, óbvio, os políticos do Congresso estão olhando para um governo enfraquecido. E neste momento nós temos que levar em conta que as 2 primeiras vice-presidências das 2 casas do Congresso estão na mão do PL. O PL negociou. Isso chama-se pragmatismo político. Porque lá atrás fazia sentido, por exemplo, na disputa do Senado, o Rogério Marinho teve uma importante votação, um pouco mais de 30 votos, ou seja, um apoio maior poderia ter liderado o Senado, só que boa parte da oposição ficou sem nenhum cargo, sem nenhuma capacidade de, digamos, influenciar os ritmos do Senado da República. E o Senado é justamente quem, neste momento, pode conter a fúria ensandecida e intervencionista do Supremo Tribunal Federal, porque pode pautar, por exemplo, processo de impeachment contra o ministro do Supremo. É único, não tem mais nada na Constituição, não tem nada a quem recorrer, ou não tem mais nada na Constituição em que se possa recorrer neste momento. Bom, dito isso, eu encerro por aqui, que acho que a gente vai bater um pouco mais papo sobre esse assunto aqui, fazer um pouco mais de análise. No discurso, o Congresso não promete ser tão afável assim à presidência da República. E por quê? Porque o Sidônio estava lá, né, um marqueteiro. Em janeiro, a única coisa que o governo fez, assim, a não ser as outras atrapalhadas, foi mostrar um novo ministro das comunicações. O novo ministro da comunicação do governo, né, da Secretaria de Comunicação. A única coisa que ele fez foi imitar um boné. O boné do Donald Trump, que ele colocou lá com outra frase e que, convenhamos, ninguém acredita. O governo tem problemas com o déficit fiscal, pelo 2º ano consecutivo, 9 tri de dívida pública, e trocou a laranja e se embananou para dar uma resposta de por que a laranja está cara no país. Ou seja, olhando de forma muito clara, o Congresso promete, ou pelo menos dá sinais, de que sim, terá uma oposição mais forte, porque a oposição está mais forte nas 2 mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara, Paulo.